Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje estamos num ambiente um pouco diferente, geralmente eu gravo os vídeos em eventos, lá no escritório, né? E hoje nós estamos aqui nesse canto aqui, que é onde a minha esposa aqui cuida das flores. E eu queria falar sobre o tópico do nosso plano estratégico, que é o lazer. Então, é o nosso objetivo desse vídeo. Eu sou o Nivaldo J. Silva, do canal Plano da Vida. Então, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre lazer. Estamos aqui nesse espaço, que minha esposa cuida aqui, ó, das flores aqui, e aí ela passa alguns momentos aí de lazer. E aqui, né, vou mostrar aqui, vamos ver se fica bom. Eu acho que aqui fica bom. Aí, está o estúdio. Aqui. Aonde eu gravo aqui também, já gravei alguns vídeos aqui, né, para o canal, falando um pouco das guitarras aí. Já estamos aqui, né, já preparado para continuar o vídeo, na frente aqui do estúdio, e procurei esse espaço para a gente falar um pouco de que na nossa vida a gente tem que encontrar momentos ali, locais, que a gente busque uma paz, um equilíbrio emocional, né? A nossa vida é uma correria, e pode ser na sua casa, pode ser, né, em algum local que a gente vai falar aí, uma caminhada e tudo mais. Mas eu queria, antes de falar de tudo isso, né, um dos pontos de lazer que a gente fala é o hábito da leitura. E eu trouxe aqui um marco pessoal, né, a Bíblia. Essa Bíblia eu comecei a ler ela no dia 1/12/2024. E no café da manhã, sabe? Então reservava todo dia, que é aquilo que eu falo da gente criar um hábito, criar uma disciplina, que aí a gente vai caminhando para alcançar o nosso propósito, que vai facilitar para a gente chegar no nosso sonho, alcançar o nosso sonho. Então a leitura da Bíblia, como que ela está ligada no nosso sonho, né? Ela está ligada no hábito aí da leitura, da fé, da crença, e tudo isso vai manter você equilibrado, focada, para alcançar o seu sonho, o seu propósito. Eu comecei a ler porque eu tinha ido numa missa, que eu já comentei com vocês, vou todo domingo na missa, tal, com a família, e o padre falou: tenha o hábito de ler a Bíblia, pode ser em qualquer local, né? Leia uma página por dia. Eu falei assim, pô, verdade, vou pegar e vou ler, né, uma página, duas, quanto for. E aí também organizei isso daí, já comentei em outros vídeos, a importância da gente organizar sistematicamente a nossa agenda, para não virar aquela correria. E, se possível, manter uma sequência, manter um ritmo todo, exatamente todo dia, naquele horário, você vai fazer aquela atividade que você programou de fazer, né? Não foi forçado por ninguém, você que vai fazer. Então, a leitura minha foi no café da manhã. Então, antes ali, no café da manhã, eu lia uma página, duas páginas, fazia também algumas anotações no mapa mental. Vou colocar depois um trecho, acho que é aqui, né? Uma foto aqui do mapa mental dessa parte da Bíblia, que eu fui fazendo anotações ali de todos os capítulos. E foi avançando, né? Então, fui lendo uma página aí por dia, tal. E no dia 12, agora de novembro de 2025, terminei a Bíblia. Então, foi uma conquista aí, né, pessoal. Então, igual quando a gente lê um livro, você fica feliz, e quando você lê a Bíblia Sagrada, você fica mais feliz ainda de ter conseguido, né, finalizar essa leitura, algo que ajuda muito a gente a focar a nossa energia naquilo que nós temos no nosso propósito, né? Propósito de criar uma família, propósito de criar um negócio, propósito de ser uma pessoa melhor. Então, foi muito pessoal isso daí para mim. Fiquei muito feliz de ter alcançado. Então, eu comento que às vezes a gente tem que comemorar pequenas vitórias, né? Então, esse é um exemplo que alguém pode falar, mas não é nada demais ler. Tudo bem, mas a gente manter o ritmo ali, e agora abriu novas possibilidades, que eu já comentei, de que em educação, no pilar de educação, tem lá aqueles cursos, né, que a gente pode fazer de várias áreas, Senai, Senac, faculdade, isso, aquilo.
E tem também os estudos bíblicos, né, das igrejas aí, e vou procurar saber mais sobre isso. Antes eu não tinha pensado, mas vou procurar. Então, para o meu plano estratégico do ano que vem, provavelmente vai ter ali um tópico ali da gente estudar sobre a Bíblia. Lazer não é somente cinema, teatro, né? Show, não é somente, pode ser também. Mas é aquilo que você faz para recarregar suas baterias, para você, né, encontrar um equilíbrio. Vivemos num sistema capitalista onde nós temos que pagar nossas contas. E para isso nós temos que trabalhar e temos nossas metas, nossos desafios, temos nossos chefes, mesmo se nós temos um negócio próprio, nosso chefe é o cliente, nosso chefe é o governo e por aí vai. Então, temos muitos compromissos, muitas vezes dá tudo certo, outras vezes não, e aí a gente pode ficar estressado. Podemos ter momentos que não conseguimos tempo para ir na academia, e o lazer entra nesse tópico, do meu ponto de vista, no que eu venho estudando. Então, ele entra que você vai conseguir, através do lazer, ter energia para praticar o esporte, para ser uma boa pessoa, para poder focar mais no seu trabalho. Olha que interessante, né? Uma coisa vai ligando com a outra. E eu listei aqui no computador, o computador está aqui na frente, alguns pontos, né, que eu gostaria de falar nesse vídeo. Então, aqui no fundo está o estúdio, então tocar um instrumento é um lazer, mas não tocar por tocar, né? Ter uma sistemática, ter um objetivo, ter um propósito. Então, meu propósito é tocar algumas músicas. Eu gosto do estilo de rock, e é bem difícil, né, você tocar uma música lá do Slash ou de outros guitarristas, porque você pega uma música, aquela música o artista preparou, né, com muita dedicação, e muitas vezes uma música do Oasis é a melhor música do CD, e aí é bem difícil de você tocar aquela música, né? Por quê? É a melhor música do artista, do guitarrista ali. Mas, se você se esforçar, você vai poder acompanhar a música, e quando você finaliza ali, acompanhando a música, você já fica feliz. Então, eu tenho aí uma sequência de músicas que já estou acompanhando, não tocando igual, vai levar muitos anos, mas já dá para acompanhar. Então, músicas aí do R.E.M., do Foo Fighters, e a última que eu aprendi aí, estou ensaiando também, é do Ramones, Pet Sematary. Então, muito legal você acompanhar aquela música que você gosta. E isso porque você buscou, né, lá atrás, 3 anos, 4 anos atrás, eu busquei, né, aprender a tocar um instrumento, que era guitarra, e por aí foi. E aí começa a virar um hábito, tocar, de tanto, todos os dias, tocando, ensaiando, começa a virar um hábito. E quando vira um hábito, você já sente até tá faltando alguma coisa quando você não faz aquele hábito. Então, o hábito é muito bom, e se é para o lado, então, de lazer, você vai, melhora o seu condicionamento aí físico por conta de que você ficou feliz e tocou uma música. Olha como que dá para fazer essa ligação, né? Porque senão a gente conhece pessoas que não se preocupam nessa questão de lazer e acaba, né, não indo na academia, não cuidando do seu corpo. Inclusive, olha quem apareceu aqui, ó, nas gravações, aqui, ó, aqui no canto lá, ó, né? Então é a Kate. E a Kate, nós temos lá um momento também que todo dia a gente tem que dar a volta no quarteirão cedo. Então quem tem cachorro aí, quem tem pet, sabe disso, né? Nós temos que dar uma atenção. Então, cuidar do pet, né, que pode ser gato, cachorro, qualquer animal, é uma parte aí do lazer, né? Não é uma obrigação. Você faz porque você gosta, faz porque você, né, comprou o cachorro, ganhou, adotou, e você colocou o nome no cachorro, brinca com ele, dá atenção, e com isso você, nesse mesmo exemplo que eu estou falando, você vai encontrar ali um equilíbrio na sua energia, nos seus estresses do dia a dia, através aí, né, do cachorro ou do gato ou do animalzinho aí que você adotou. Aí outro exemplo,
que vou colocar um vídeo aqui de uma caminhada, uma corrida que eu e a Mi fizemos em Americana. E nós viemos aqui caminhar, e aí no fim estava bom o tempo, comecei a caminhar, depois correr um pouco, foi bem. Corri 6 quilômetros, então eu que gosto de correr, tá muito bem aí voltando às corridas. E a mensagem que eu queria deixar hoje nesse vídeo curto é que a gente tem lá o pilar de saúde, que é pra gente cuidar da nossa saúde, né? Pra gente buscar o lazer. E às vezes eu posto vídeo na praia, ou viajando, ou em algum hotel. Então às vezes as pessoas podem pensar que não tem condição para ir lá, custa caro, e aí não consegue aproveitar. Mas aqui eu queria mostrar que é um parque em Americana, na cidade americana, interior de São Paulo. Ele fica do lado do zoológico. Tem um zoológico aqui. E esse parque dá 1,2 km de asfalto ali. E o pessoal fica caminhando e correndo. E o detalhe é que é gratuito, né? Então, o ponto é esse. É a gente encontrar na nossa cidade algum local que seja gratuito, que possa ir passear, que possa levar a família. Agora há pouco, ali embaixo, tinha uma família chegando lá para um piquenique. Então, estavam lá com uma caixa de isopor, algumas coisas, e uma toalha. Então, vai aproveitar aí o domingo de manhã. Hoje é dia de Nossa Senhora, né? Então, vai aproveitar o dia e vai passar o dia em família. Então, eu deixo essa mensagem também para todos que estiverem assistindo, né? Aproveite seu dia aí de folga, que às vezes é o sábado, domingo, tem gente que tem folga no meio da semana também. Aproveite para se relacionar com a sua família, seus filhos, seus pais, com amigos, né? Quem ainda não tem família. E tinha também uma moça lá meditando, sentada num desses bancos. Então às vezes a pessoa também vem aqui para encontrar o equilíbrio, né? E nessa caminhada foi no local lá que é o Parque Ecológico, né? Tem uma área lá que é só para caminhada e nós fomos lá em contato com a natureza. Então era um domingo de manhã e fomos lá e tinha bastante pessoas lá caminhando, correndo, curtindo ali o espaço com a natureza, né? Nesse sentido, recarregando as energias para iniciar a semana e tendo um condicionamento físico, cada um no seu ritmo, né? Pessoas mais novas podem estar correndo, outras pessoas mais velhas estar apenas andando, caminhando. Isso já ajuda bastante. Nós que trabalhamos no escritório, muitas vezes sentado o dia inteiro, né, na frente do computador, isso já ajuda muito, muito. Você ter um dia na semana que você foi lá e fez uma atividade. E não foi uma atividade física somente, está mais ligado, eu vejo, para a área de lazer, né, que você foi lá e saiu, né, de todo o estresse do trabalho e foi ali encontrar uma energia positiva ali para recarregar, né? Então faz muito sentido para a gente. Tocar guitarra para mim hoje, né, é mais que um lazer, mas sabe que começou que eu estava correndo aqui no bairro e estava com umas dores no joelho e tal, e comecei a pensar naquela questão: o que você vai fazer quando você tiver 80 anos, né? O que você quer fazer quando você tiver aposentado? Então eu gostaria de correr, ok. Mas todo mundo conhece aí parentes com mais de 70 anos, 80 anos, e é mais difícil, né, você continuar, né, naquela atividade física que você gosta. Veja, jogador de futebol às vezes se machuca aí, mesmo se é amador, né? Sempre, eu não jogo bola, mas temos amigos que jogavam muita bola e machucou e aí não pode mais. Então, a guitarra surgiu nesse sentido, né? De encontrar um lazer que substituísse um momento ali, né, de prazer que eu tinha de correr. E aí
comecei a aula, entrei em contato com o professor e tal, porque sozinho seria mais difícil. Meu filho tinha uma guitarra e eu falei, legal, então vamos começar. Aí o professor foi passando, então olha, primeiro tem que fazer um movimento, outro, e foi criando ali toda uma rotina, toda uma técnica, utilizando a técnica para poder praticar. E no fim virou um hábito, virou um prazer. Então, para mim a guitarra acabou virando uma identidade, né? Então gosto bastante e passo aí ensaiando 1 hora e nem percebo. E é muito interessante quando você faz algo que você gosta muito, no caso ali a Michelle cuidando ali das flores, você não vê a hora passar. Então é algo que você planeja, você fala, olha, vou chegar no fim da tarde, vou cuidar lá das flores, no final de semana vou caminhar lá com a esposa, então você se programa. E quando você termina aquela atividade de lazer, você fica muito feliz, né? Às vezes você não percebe, não precisa sair dando pulo de alegria, mas muito feliz por dentro, né? Então, assim como uma coisa às vezes que a gente pode ficar chateado, existem essas que a gente fica muito feliz. Então, ter terminado de ler a Bíblia, fiquei feliz, né? E não dependia de ninguém, esse é o ponto. Não custou caro. Então, muitas vezes a gente fala algumas coisas que alguém fala, mas viajar também é lazer. Também é lazer, mas às vezes você não tem ali o recurso financeiro naquele momento. Então encontre algo que você possa fazer na sua vida que não vai te custar, que não seja impossível, que seja possível amanhã fazer, né? Então, o que te faz sentir-se vivo, né? Seus filhos, seus pais, seus avós, seu cachorro, né? Enfim, seu lazer, o que né? São pontos aí para a gente pensar. Qual lazer você abandonou, gostava muito e precisa voltar, né? Ou gostaria de voltar e recuperar esse lazer? Então, eu tenho uma colaboradora lá na Lug e ela comentou que ela tem um violão que ela ganhou de quando era criança e tocava o violão e está na casa dela ainda. Ela hoje já é adulta, né? E aí ela falou, olha, por quê? Porque ela viu meus vídeos, viu eu comentando sobre guitarra e falou, interessante, eu tenho um violão e lembrei de como era gostoso tocar violão. Aí, então, recupere esse lazer que você já tinha, né? Porque isso vai te ajudar a preencher, às vezes, até alguns vazios que você tem. E pense, o que te deixa leve e presente. Esse lazer, certeza que vai, né, te ajudar a deixar leve e presente. Para mim, gravar esses vídeos é um lazer. Então eu estou aí no canal, o Plano da Vida, que esse plano estratégico a gente já vinha fazendo na nossa família. E resolvi gravar, né, vídeos aí, colocando no YouTube. Estamos numa era de tecnologia, então eu falei, não, vamos divulgar esses vídeos para mais pessoas. Se atingir uma pessoa e mudar o hábito da vida dessa pessoa, pronto, já estarei feliz nesse vídeo de hoje. Por quê? Porque mudou um hábito de uma pessoa. Veja, o padre falou lá na missa, eu estou falando padre, né, católico, mas pode ser seu pastor, pode ser outra pessoa, pode ser um professor na faculdade, falar para você ler. E aí, o padre falou para mim, eu fui, peguei a Bíblia e li. Então, um comentário que ele fez numa missa com, né, umas 200 pessoas, talvez, e aí eu acabei lendo. Então, um comentário fez uma mudança em uma pessoa. Talvez fez mais nas outras também. Então, pensa nisso, né? Mude um hábito seu aí. Um ponto importante, né, que nesta vida corrida, muitas pessoas se sentem culpadas de ter um momento de lazer, de ter um bloqueio na agenda ali e falar assim, não vou ter compromisso nesse momento. Mas existe um professor, um filósofo, né, que é o Domenico De Masi, e ele tem um livro, vamos colocar a foto do livro aqui, O Ócio Criativo. Então, vai ser tema de um outro vídeo meu, mas é algo muito interessante que ele fala de você, em momentos de pausa, em momento ali, né, de calma, que você tem insights para o seu negócio, para a sua vida, para solucionar alguns problemas. Por mais compromissos que você tem na sua agenda, tente encaixar um momento para você. Até mesmo porque se você passar mal aí por estresse e tal, vai ter que cancelar todos os compromissos. Então é melhor ter alguns momentos ali dentro da sua agenda para poder ter este lazer. Vou deixar um desafio aqui para vocês.
Procure encaixar, né, na agenda ali do Google ou na agenda que você utiliza, uma atividade, né, de lazer para essa semana. Então, você está assistindo esse vídeo em qualquer momento, pegue e programe aí para os próximos 7 dias, onde você consegue encaixar um momento. Pode ser 5 minutos, 15 minutos, meia hora, quanto for possível. Por que 5 minutos? Às vezes é a leitura que eu fiz ali no café da manhã. Às vezes você consegue 15 minutos. No caso, né, de tocar aqui as guitarras, 5 minutos é muito pouco, né? Quando coloca uma música ali e vai acompanhar só a música, já deu 4 minutos, e depois vai para outra, e precisa melhorar, e aquela música, oh, eu errei aqui, e eu vou de novo, e vou de novo, a hora que vê já passou meia hora, né? Fora as técnicas, né, que eu executo ali, que o professor passou, então uma didática, né, então não é só tocar a guitarra por tocar, mas fazer ali todos os exercícios. Então, igual na leitura, muitas vezes a gente lê, se você tiver um papel do lado ali com uma caneta, faça algumas anotações que te fez sentido, que pode você depois ter que estudar um pouco mais. No caso da Bíblia, então, tem muito para estudar, muito. Mas todos os livros eu procuro ter ali um papel. Já cheguei a rabiscar no próprio livro, que era meu livro, então rabiscava. Hoje eu procuro mais rabiscar num outro papel e depois colocar aqui, né, nos sistemas aqui tecnológicos, né, então eu utilizo o mapa mental, os insights que eu tive lendo aquele livro. Seja livro de qualquer história, livros às vezes ali de negócios, livros religiosos, então isso tudo você pode ter esse insight. Então, crie esse hábito. Vamos deixar esse desafio. Então, pessoal, antes de finalizar o vídeo aqui, eu procurei abrir aqui, ó, o nosso pilar de lazer. Então, está aqui os nossos pilares, né? Objetivos gerais, saúde, lazer e todos os outros. Vamos aqui em lazer. Então, equilíbrio, criatividade e propósito. Nunca apenas descanso por descanso. Então, lazer é aquele tempo que não estamos focados nos negócios ou no trabalho. E como temos o tempo muito corrido, é importante listar o que gostamos de fazer. No meu caso, tocar guitarra, passear aí com a Kate, ter tempo para a esposa, encontrar os amigos, passear de moto, viajar com a família, ir na praia, cinema, assistir um filme com a família, né? No meu caso aí eu sempre assisto com a esposa, shows, né? Então a gente procurar aí se programar para ir nos shows, teatro, esporte, caminhada com a natureza que eu comentei, a parte criativa aqui, os instrumentos musicais, estudar um novo idioma, leitura, né, criar o hábito aí de leitura, é muito importante. Então são exemplos aí que eu fui fazendo. Lazer, ter contato com a natureza, cachoeira, né, vai te deixar muito feliz. Momentos de contemplação do pôr do sol. Sempre que eu viajo em praias, que é possível ver o nascer do sol direto lá do mar, eu acordo mais cedo e vou caminhar, né? Então, para ver aí a beleza do universo e agradecer a Deus ali por estar ali naquele momento. Então, para mim, faz todo sentido. O ócio criativo, que eu comentei com vocês, que nós vamos falar mais em um outro vídeo. Leitura de livros inspiradores, a Bíblia Sagrada, o Simon, Business Model You, em ambientes relaxantes sempre ajuda. Tempo para escrever, refletir, planejar, como eu faço, né, nos vídeos aqui. Criar espaços semanais aí desse ócio criativo vai ajudar bastante. Lazer é quando o tempo deixa de ser obrigação e vira inspiração. Quis colocar aqui um trecho do vídeo aqui mostrando no computador o mapa mental, que tem me ajudado a organizar aí as ideias para o planejamento estratégico, para poder passar para vocês. E nesse momento aí de debater sobre lazer, né? Então fez todo sentido colocar esse trecho do vídeo aqui para vocês poderem acompanhar. Então, né, indo para os encerramentos aqui desse vídeo, eu agradeço aí a paciência de vocês, a audiência de vocês. Se fez sentido esse debate aí sobre lazer, né, deixe seus comentários, compartilhe com amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.